Que a paz profunda de Jesus esteja em seu coração. No Evangelho de São Lucas, Jesus contou uma parábola que faz a gente parar e pensar sobre o destino que queremos dar à nossa vida. É um momento de sério reflexão. Antes de assistirmos à encenação, é bom a gente lembrar que Jesus veio do céu, do alto. Jesus desceu do céu, como ele mesmo disse várias vezes. Portanto, como alguém que veio do alto, ele conhece as coisas do mundo espiritual. Coisas invisíveis aos olhos da carne, mas tão verdadeiras quanto o ar que nós respiramos. Jesus conhece muito bem o sobrenatural. É por isso que ele contou esta parábola que nós vamos assistir. Porque ele conhece o que há depois da morte e ele nos ama muito. Ele quer que nós estejamos perto dele sempre, inclusive depois da morte. Por isso nós vamos acompanhar a história e procurar colocar seus ensinamentos em nossa vida. Agora, no programa Anunciamos Jesus. Havia um homem muito rico. Cada refeição em sua casa era um verdadeiro banquete. As melhores bebidas, comidas exóticas vindas de todos os lugares. Ele vivia para alegrar-se e festejar com seus amigos, sem nunca se preocupar com o seu próximo. Mesmo que esse estivesse passando pelas piores necessidades. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que vivia pedindo esmolas na porta do rico. E vivendo em extrema miséria, e com o corpo cheio de feridas, sem ter o que comer, ele esperava saciar-se pelo menos com o lixo da casa do rico. Mas nem isso ele podia fazer, porque não deixavam. Me dá um pedaço, pelo amor de Deus. Não, não, é do cachorro. Nós não podemos nos omitir, fingir que essa desigualdade brutal entre as pessoas existe e não é da vontade de Deus. Aqui no Brasil, então a coisa chega a níveis incríveis de desigualdade social. E o pior de tudo é que nós estamos acostumados.
achamos que é normal. Eu me lembro que há alguns anos, Maria Pavlovich, uma das videntes de Nossa Senhora de Medjugorje, veio ao Brasil numa viagem missionária. Perguntada sobre o que mais a impressionara nesta viagem, ela deu uma resposta inesperada. Falou: a desigualdade. Então eu fiquei pensando, ela saiu da antiga Iugoslávia, no auge da guerra entre sérvios e croatas. Seu país estava em grande parte destruído. E o que mais a impressionou aqui no Brasil não foi a beleza, não foi a alegria do povo, não foi o clima agradável, não foi a ausência de guerra ou de terremotos, foi a desigualdade. E aí eu percebi que nós ficamos acostumados com isso. A gente anda nas ruas, vê pessoas na mais extrema miséria, ao lado de pessoas na maior riqueza. E isso não nos choca, como chocou aquela vidente. Estamos acostumados. E o pior é que a gente esquece que depois de nossa passagem pela terra, a vida continua. E de uma maneira definitiva, eterna. Aconteceu então que o pobre Lázaro morreu. Ninguém sentiu sua ausência. Pelo contrário, acharam que a cidade ficou mais limpa sem ele. Mas Lázaro foi levado pelos anjos para um lugar de honra no céu, ao lado de Abraão. O rico também morreu. A realidade da morte está aí. Apesar de a gente fazer questão de querer ignorá-la, mas é uma realidade. Ninguém escapa. E é tão certo quanto a realidade da morte é a realidade da vida depois da morte. É lá que vamos colher o que plantamos aqui. E nós podemos deduzir dessa parábola que o sofrimento pode se tornar um elemento de salvação. Lázaro sofreu muito em toda a sua vida. Ele poderia ter se revoltado, mas não se revoltou. Ele poderia querer ter se vingado daquele rico, mas não fez isso. Ao contrário, ele aceitou a sua história. Nós não estamos pregando aqui que é preciso se resignar e aceitar passivamente a miséria e o sofrimento. Não, não é isso. Existem sofrimentos que não levam a nada. Sofrimentos inúteis. Mas temos que entender que também existem sofrimentos que podem ser evitados. Porque não são sofrimentos que podem ajudar o homem a amadurecer, a ir mais adiante, a ser alguém na vida, a lutar com mais força por aquilo que Deus sonhou e desejou para si. Mas existem aqueles sofrimentos que não podem ser evitados. Todos nós, de um jeito ou de outro, passamos por sofrimentos inevitáveis. E é aí que vai valer a nossa atitude diante do sofrimento inevitável. Nós podemos torná-lo redentor ou inútil. Depende de nós. Se nos revoltarmos, o sofrimento será inútil e nós até o perderemos como chance. Se o aceitarmos como parte da vida, como coisa inevitável, como fonte de crescimento. E se nos unirmos a este sofrimento e por isto nos unirmos aos sofrimentos de Cristo, então nosso sofrimento será
Redentor. Ele, o sofrimento, salvará a nós e até aqueles que estão perto de nós. Depende de nós, de mim e de você. Lázaro santificou seu sofrimento. Por isso, depois da morte, foi para o céu. Por outro lado, a vida neste mundo é sempre passageira. Jesus veio do céu e sabe o que tem depois da morte. Por isso, ele contou essa parábola, para nos alertar sobre como estamos conduzindo a nossa existência aqui. Porque um dia, nós todos vamos morrer e vamos ter que prestar contas do que fizemos. Se vivemos para amar ou se vivemos para guardar, para acumular bens para nós mesmos, egoisticamente. Para quem está vivo, aqui neste mundo, ainda há tempo para mudar. Ainda há tempo para voltar atrás, para não se arrepender depois. O rico também morreu. E foi direto para a morada dos mortos. E lá, em meio às torturas do inferno, ele ergueu os olhos para o céu. E de longe viu Abraão, com Lázaro ao seu lado. E começou a gritar. O inferno é uma realidade. Jesus, que conhece o que existe do outro lado de lá, confirmou sua existência várias vezes. Nós não podemos brincar com isso. Mas também é claro que não é para a gente viver atemorizados, achando que por qualquer coisinha nós vamos para lá. Não é assim. O excesso de escrúpulos também é um pecado. O Pai nos quer livres e felizes. Na verdade, só vai para o inferno quem quer. É verdade. Quem decidiu negar a Deus, apesar de tê-lo conhecido. Quem vive só para si e que se dane os outros. Mesmo assim, nós não podemos julgar ninguém, nem a nós mesmos, como diz São Paulo. Só Deus sabe a razão pela qual as pessoas agem assim ou de outro modo. Mas nós precisamos tomar cuidado. Não podemos nos acostumar com o mal, com a desigualdade, com o egoísmo, com as aparências, com as vaidades, com a ganância que pisa em pessoas para alcançar seus objetivos, com a violência e com tantas outras coisas que podem nos afastar de Deus. O Pai não quer isso. Ele quer a nossa felicidade, a nossa realização nessa e na outra vida. Por isso este alerta de Jesus. É por Ele, porque Ele nos ama e que quer o melhor para nós. Mas, voltando ao caso do rico, Jesus diz que ele recebeu a sua felicidade aqui na terra. Por isso ele foi para o inferno. Observe que ele recebeu a felicidade que ele escolheu. Uma felicidade falsa, mascarada. Uma felicidade baseada apenas na posse de bens materiais e baseada nos prazeres mais variados possíveis. Na verdade, aquilo não era felicidade como Jesus entende e como nós precisamos. Era uma máscara de felicidade. Quando a morte vem, essa máscara cai. E o que fica é apenas o que havia, na verdade, por trás da máscara. A mentira.